Na semana passada que eu falaria sobre o poder do sangue de Jesus. Eu vou falar mais de alguns textos no livro de Hebreus, mas também vou discorrer em outros livros da Bíblia, e eu acredito que eu estou colocando numa injeção uma dose forte de vitamina bíblica para você ter conhecimento sobre o sangue de Jesus. É claro que se eu for falar de todas as características, de tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala, para eu passar para você sobre o sangue de Jesus, eu tinha que ficar aqui até meia-noite pelo menos. Mas por causa do tempo, eu condensei o máximo possível as características que eu achei aqui mais importante para hoje, para nós não ultrapassarmos o tempo. Então, de antemão, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, tá bom? Hebreus, capítulo de número 9. Enquanto você abre, hoje de manhã eu fiz uma reunião com alguns líderes aqui da igreja, com algumas pessoas que estão à frente de algumas redes. Eu fiz o convite para algumas pessoas não puderam estar por motivo de viagem ou de trabalho, alguns não chegaram a responder, mas eu quero fazer essa reunião pelo menos uma vez no mês, que vai ser na minha casa ou na casa da minha mãe. Eu não pude fazer na casa minha porque está fazendo uma reforma, mas ali estaremos conversando, é uma reunião só com homens, e ali estarei fazendo um discipulado com alguns. Então, em nome de Jesus, da próxima vez, espero contar com a participação dos irmãos, que temos projetos grandes para realizar neste ano ainda de 2025, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Livro de Hebreus, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Veja só, Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele já entrou no tabernáculo. Só estou fazendo esse parênteses porque tem uma corrente de uma igreja que se diz cristã, que fala que Jesus morreu na cruz, mas a obra estava incompleta até o ano de 1844, que quando Jesus entrou foi nesse ano. Está me entendendo? Eu não vou falar o nome aqui, mas é uma igreja que tem costume de guardar o sábado, e isso é uma heresia tremenda. Jesus, logo depois que ele subiu aos céus, ele já entrou no tabernáculo celeste e intercede por nós desde aquele momento. Amém? Ou seja, a obra da cruz foi completa. Ela não foi completizada em 1844, isso aí é uma heresia completa. Então entenda, aqui na palavra de Deus já mostra que essa doutrina cai por terra, porque está dizendo, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, porque está no céu, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Versículo 13, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém? Na minha tradução está um ponto de interrogação, está um ponto de exclamação. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Amém? Vamos ler somente até aqui, depois nós vamos recapitular algumas coisas que nós lemos e vou acrescentar com outros textos que vão fazer você compreender o poder do sangue de Jesus. O escritor de Hebreus, ele usa muitas figuras do Antigo Testamento.
O próprio nome da epístola, ela está falando claramente que foi dirigida ao povo judeu, ao povo israelita, ao povo que já tinha conhecimento da lei mosaica, que tinha conhecimento de Gênesis, tinha conhecimento da Torá, tinha conhecimento dos Salmos. Então nada é novidade. O escritor de Hebreus, ele tinha preocupação então em pegar aquilo que está no Antigo Testamento, em passagens principalmente elencadas ali com a lei de Moisés, e transmitir a simbologia daquilo para Cristo, às vezes comparando, ou seja, aquele cordeiro era Cristo. Só que aí no mesmo momento que ele compara, ele também coloca no sentido que Cristo é superior àquilo da antiga aliança. Olha, os cordeiros que eram oferecidos simbolizavam o cordeiro que é Cristo. Só que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é muito superior a qualquer sacrifício de touro, de bode, de novilho e tudo mais. Então ele começa já fazendo isso aqui para compreendermos que Cristo Jesus veio cumprir algo que era necessário para a nossa salvação. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, o escritor diz claramente que a maioria das ofertas tinham sangue, e para a remissão de pecados tinha que ter derramamento de sangue. Não há remissão de pecados, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem o derramamento de sangue. Mas não é qualquer sangue, é um sangue purificado, é um sangue puro na verdade. Agora eu e você não temos sangue puro. Nós somos descendentes de Adão, nós somos descendentes de uma natureza de alguém que caiu, que se afastou de Deus. Por mais que eu ou você tentamos viver uma vida honesta, fazendo tudo bom e do melhor, ainda assim somos imperfeitos. Ainda que você não roubou essa semana, ainda que você não matou ninguém essa semana, eu tenho certeza que se eu pegar, se tiver um jeito de colocar um chip na sua cabeça, extrair os seus pensamentos, os seus sonhos, e vamos expor aqui o que você pensou, essa semana, nem o que você fez, o que você pensou, você ia falar: Samuel, por favor, não faça isso. Amém? Eu não quis matar o meu chefe, mas eu pensei muito em matar ele, até tramei como é que eu mataria meu chefe. E outras coisas mais, bobagem, sei lá o que você viu na internet, no seu celular, o que passa na sua cabeça. Nós somos seres caídos. Todo mundo aqui tem pensamento intrusivo. Sabe o que é pensamento intrusivo? É do nada você está assim: nossa, que vontade de dar um tapa naquela cara daquela pessoa. Do nada, você não sabe por quê. Nossa, que bonitinho. Imagina se eu desse um chute naquele cachorro. É uma coisa que não está vindo, mas isso mostra que a gente é mau. Todo mundo pensa assim. É ou não é? Todo mundo pensa assim. Mostra que a nossa natureza não é boa. Em nós não habita bem algum. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque o nosso sangue, ele não é capaz de pagar o preço que você tem que pagar. Hoje de manhã, quando eu fui comprar o café da manhã, que eu fiz um café da manhã na reunião com os homens ali que eu estava discipulando, eu entrei na fila do caixa, mas antes, quem estava sendo atendido antes de mim era uma senhora. E ali ela colocou algumas compras, e aí, quando chegou no momento dela pagar, ela ia pagar com dinheiro. Ela não tinha Pix, não tinha nada, ela foi para pagar com dinheiro. E aí, a moça falou: ó, deu tanto, eu não lembro quanto foi. E ela falou: moça, sim, só tenho tanto. Ela: não dá. Ou seja, o dinheiro que ela tinha não dava para pagar. E ela não pôde levar o que ela quis. Está entendendo? Ela não pôde levar. O dinheiro que ela tinha em mãos não deu para pagar. Ela tinha dinheiro? Tinha, mas não atingia o preço que era necessário para ela pagar, para ela conseguir sair daquele caixa com aquilo que ela queria. Você pode ter dinheiro, você pode ter R$100 na sua carteira aí, mas isso não quer dizer que você vai lá na concessionária, ou vai lá em algum local que vende carro, e chega: nossa, eu vi aqui um Fiesta. Eu olhei para o Wander: Wander, tem um Fiesta aí? Tem? Eu tenho dinheiro. Tem, está aqui, R$100. Mas meu amigo, é dinheiro, mas não é o suficiente para comprar isso aqui. Você pode ter sangue, você pode ter vida, mas você não tinha vida ou sangue suficiente ao ponto de conseguir ser salvo. Por isso é necessário
o sacrifício de Cristo para nos redimir. Por isso é necessário, isso porque nós somos caídos, nós somos limitados, e pelo sangue de Jesus nós somos redimidos. Em Hebreus capítulo 11 e 12 aqui que nós lemos, vamos ler mais uma vez, ele diz bem claro, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Veja, tabernáculo era um local onde o sacerdote entrava pelo menos uma vez por ano, na verdade uma vez por ano, para oferecer os sacrifícios para perdão dos pecados do povo. E Jesus entrou no tabernáculo, ou seja, tem um significado, tem um sacrifício, mas era não feito pelo homem, isso é, não pertence a essa criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos. O sacerdote na antiga aliança, ele pegava bodes, pegava novilhos, pegava ovelhas e realizava o sacrifício, primeiro por ele e depois pelo povo. Ou seja, nem o sacerdócio era perfeito, mas Jesus era o sacerdócio perfeito, e ele não utilizou nem o sangue de bodes, nem de cabras, nem de ovelhas, nem de touros, nem de novilhos, de nada. Ele próprio utilizou o seu sangue. Amém? Ele próprio foi o sacrifício. Mas diz aqui, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, e de uma vez por todas, obteve eterna redenção. Todos os anos, tinham que sacrificar diferentes animais. Ou seja, se fosse perfeito, eu peguei ali o bodezinho, a cabrazinha bé, peguei ali o boi da cara preta e sacrifiquei. Foi tão perfeito que eu não preciso sacrificar mais nada. Mas não era perfeito. Por isso, todos os anos tinham que ser sacrificados novilhos atrás de novilhos. Quem está me entendendo? Mas Jesus, quando ele fez o sacrifício, foi perfeito. É por isso que todos os anos não precisa de Jesus ir para a cruz. Foi só uma vez. O sacrifício perfeito gerou eterna redenção. Ou seja, o preço que ele pagou foi o suficiente. Traduzindo, em um sentido ilustrativo, aluguel te dá direito a dizer que você é proprietário de algo? O sangue de novilhos era como se fosse uma locação, está ali só para você não sair. O de Jesus não, o de Jesus chega assim e fala, é o seguinte, eu estou comprando, então é perfeito. Você quando compra uma casa, você não precisa ficar pagando de novo lá para a caixa, precisa? Quitou, acabou. Eu estava morando de aluguel, de repente chegou um momento ali de eu comprar, eu fui lá e paguei, eu não vou precisar, estou livre de aluguel, porque foi o preço justo, o preço perfeito, e eu não devo mais nada para essa pessoa. É isso que Jesus faz com o seu sangue. Em Efésios capítulo 1, versículo 7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Pelo sangue de Jesus, nossos pecados são redimidos. Pelo sangue de Jesus, nossas dívidas estão pagas. Amém? Glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a quem ele resgatou com o seu próprio sangue. O escritor aqui de Atos está dizendo o seguinte, vocês aí que são os pastores, vocês que são os líderes, vocês que são os guias, lembre-se que vocês estão cuidando do rebanho de Deus, das ovelhas de Cristo, o qual ele resgatou com o seu próprio sangue. Às vezes tem pessoas que ficam falando assim, fico muito pé atrás com o pastor. Queridos, entenda que qualquer líder que estiver utilizando de má fé contra o povo de Deus, ele vai prestar contas com Deus. Mas cedo ou mais tarde, a justiça divina pega ele. Amém? Mas cedo ou mais tarde, a justiça divina pega ele, porque ele não está cuidando com qualquer um não, ele está cuidando com o povo de Deus.
Todas as vezes que eu subo aqui, ou tudo que eu faço aqui neste lugar, é com temor de Deus. Eu não falo aqui as minhas ovelhas. Às vezes eu vou conversar com alguns pastores, e eles chegam e falam, lá na minha igreja, as minhas ovelhas. Mas que raio de ovelha sua, o quê? As ovelhas de Cristo. São meus irmãos. Amém? São meus irmãos. Meus irmãos em Cristo. Se eu estou ganhando para Jesus, até meus filhos espirituais, mas lembrando que as ovelhas, quem é o pastor, o verdadeiro mestre, é Jesus Cristo. Foi com o sangue dele que comprou. Não só você, mas a mim também. Amém? Ele nos coloca dons, igual eu já preguei uma vez sobre dons aqui, que levanta para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para manutenção, para administração e boa obra. Mas todos nós somos ovelhas de Jesus, redimidos pelo seu sangue. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, tem um texto maravilhoso, que diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Veja, tem uma passagem no céu que quem é o digno de abrir o livro, de abrir os selos? E aí João começa a chorar, mas fala, não chores, tem um que é digno, que é o cordeiro que foi morto, mas reviveu, ele é digno. E aí começa a falar então, começam a cantar um novo cântico, e neste cântico diz, ó, que com o seu sangue nos comprou. Se nos comprou, significa que nós pertencíamos a alguém. Amém? Porque não diz com seu sangue nos achou. Ah, estava perdida ali, nos achou. Nos comprou de alguém. Nos comprou de quem? Do império das trevas. Nos comprou da mão do inimigo. Nos comprou da mão do adversário. Nos comprou da mão ali, ó, daquele que nos escravizava através do pecado de Satanás. Nós fomos comprados. Amém? E deste mundo caído, Ele nos comprou com o seu sangue, e não apenas nos comprou, mas com a sua redenção, nos transformou também, e nos deu a vida eterna. Eu quero falar mais aqui sobre isso, sobre essa redenção, essa remissão dos pecados, essa purificação, este transformar e por fim, a vida eterna. Mas eu quero que você tenha essa consciência que Deus, através do seu Filho amado, Ele nos resgatou do império das trevas, no qual estávamos perdidos, e nos transportou para a luz. E não apenas nos transportou meramente, mas nos incumbiu agora de uma nova vida para governo e sacerdócio. Então o sacerdócio, ainda que eu estou aqui de frente pregando, você me chama até mesmo de pastor, mas todos nós somos reis e sacerdotes. Todos nós somos chamados para isso. No reino de Deus haverão isso, reis e sacerdotes. Nós estaremos ministrando diante do Cordeiro e diante do nosso Deus. Continuando aqui, na cruz, Jesus não apenas nos comprou, mas também despojou o diabo, isto é, Ele triunfou sobre aquele que nos mantinha cativos, aquele que nos mantinha escravos. Se você quiser, leia comigo Colossenses, capítulo de número 2, versículo 13 e 15. Diz assim, Colossenses 2, 13 e 15. E quando estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Veja, quando Adão desobedeceu à voz de Deus, se rebelou, mostrou que queria ser igual a Deus, porque veja, o pecado de Adão ali é começar a querer ser igual a Deus. E o ser humano, muitas das vezes, ele quer isso. Por isso que a gente vê tantas pessoas falando, o meu Jesus, o Jesus que eu penso, o Deus que eu penso, a forma que eu acho que Deus tem que ser. Nós queremos ser Senhor da nossa vida. E nós não fomos criados para ser Senhor da nossa vida. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o senhorio de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que tudo foi feito por meio dele e para ele. Amém? Para ele. Mas eu não quero isso. Meu amigo, então você está longe de Deus. E longe de Deus não há vida. Longe de Deus não há salvação. Longe de Deus não há amor. Porque tudo está com Ele. Por isso que tem muitas pessoas que falam, mas que Deus é esse? Que se você não quer servir Ele, então você está perdido. É porque nele tem a vida. Não existe vida fora dele. Está me entendendo? As pessoas acham, não, então eu não quero servir a Deus. Então se Deus é um Deus democrático, então que eu vou viver minha vida tranquilo. Só que não existe vida fora dele. Ele é o autor da vida. É Ele. Não existe vida fora dele. É a mesma coisa de você falar assim, o negócio seguinte, eu estou cansado de viver no planeta Terra, eu quero viver na Lua. Tudo bem, você vai viver, mas você vai morrer lá, porque a Terra é onde tem vida. A terra onde tem condições de você viver, de você respirar, de você comer, é aqui. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus pode falar, tudo bem, você quer viver sem mim? Pode viver. É a sua escolha. Só que fora de mim não há vida. Você não quer me servir, não quer estar comigo? Tudo bem, mas fora de mim não está a vida. É igual, estou dizendo, exemplificando com o planeta Terra. Aqui tem o ar, aqui tem o alimento, aqui tem a gravidade. Não adianta você falar, eu quero viver em Marte, mas chegar lá, a gravidade é diferente, os raios são diferentes. Não tem como, na Lua não tem como. A vida está aqui na Terra, para nós, e Deus é da mesma forma. Ele permite você não querer ficar com Ele, mas sem Ele não existe vida, não existe opção. É isso que eu estou querendo que você compreenda. Amém? E ele está falando aqui o seguinte, quando estávamos mortos, nossos delitos e pecados, estávamos vivendo desse jeito, longe dele, mas ali na cruz ele nos resgatou, e não apenas resgatou, com seu sangue nos comprou, e não apenas nos comprou, mas também saiu vitorioso, triunfante, contra aquele que nos acusava. Amém? Contra aquele que nos acusava. Contra aquele que chegava lá diante de Deus e falava, fulano, Beltrano. E nós éramos limitados, mas agora com Cristo Jesus, o diabo pode chegar e falar, o que fulano falou, o que fulano fez, o que fulano pensou, como ele está agindo, mas você clama o nome de Jesus, você chama pelo poder da cruz, que está sobre a sua vida, pelo sacrifício, crendo que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Deus não vai olhar você, Deus vai olhar o seu Filho, Jesus Cristo ali na cruz, e Ele tem a vitória. E aí aquilo que o diabo tem contra você, mas ele pecou, mas ele adulterou, mas ela era uma pessoa desvairada, era uma pessoa muito rebelde, mas agora com Cristo Jesus, tudo aquilo que era contrário a você, foi rasgado e cravado lá na cruz. Amém? Ou seja, todos os seus pecados, todas as suas falhas, todas as suas dívidas, Jesus pagou na cruz e triunfou. Quando o diabo achou que estava vencendo dele lá na cruz, ele caiu do cavalo, porque ali Jesus foi mais do que vencedor. Amém? Porque a morte não pôde segurar, o aguilhão do diabo era a morte não pôde segurar Jesus. Jesus falou, eu venci. Vocês tentaram crucificar o autor da vida, mas eu venci, por isso estou ressurreto, porque eu venci o pecado, eu venci as tentações, e todo aquele que em mim crê, tem a vida eterna, porque o meu sangue é sangue puro, é sangue purificador, é sangue que redime, e o meu sangue é o preço eficaz para salvar todo aquele que em mim crê.
Então nós não somos salvos pelo nosso sangue, mas é pelo sangue de Jesus, que venceu o diabo lá na cruz. Então, ali na cruz, ele nos desescravizou. Ali na cruz, ele nos deu a carta de alforria. Ali na cruz, ele nos libertou. E a verdadeira liberdade está com aquele que segue Jesus. Por isso, aquele que é liberto por Cristo, ele continua seguindo Jesus. Amém? Ele se sente ali colocado numa situação de: agora a minha vida é sua. Hoje em dia, nos tempos atuais, não pensa muito assim. Mas se você assistir alguns filmes de época, é muito comum você ver alguém que chega lá e de repente liberta algum escravo. E aquele escravo fala o seguinte: a partir de hoje eu vou te seguir. Acho que tem uns filmes aí, né, mais testosterona, igual o do Conan. Quem já assistiu o Conan do Schwarzenegger? É os filmes da minha época, né? É Rambo, essas coisas. Mas se eu não me engano, tem um dos filmes do Schwarzenegger lá, que é do Conan, que ele liberta lá uma mulher que estava sendo escravizada, que os caras estavam tentando furar ela com uma espada, amarrou ela junto com um cavalo lá, ficava brigando, e de repente chega lá o Schwarzenegger, o Conan, né, esse peitoral lá, pega uma espada grande, pá, quebra aquela corrente que estava prendendo aquela mulher, e ela olha para ele, e vai lá e agride aquele que estava agredindo ela, e depois ela começa a seguir. E ele fala: não, você não me deve nada não. Mas ela fala: eu quero me submeter a você, porque o que você fez comigo ninguém fez. Eu estava morta, mas você me deu vida, eu quero continuar. E ela segue aquilo. Estou dando um exemplo aqui, para você entender o sentido de ética, de honra antigamente. Isso aqui é colocado para nós, ou seja, Jesus me libertou, eu quero te seguir, porque eu não era escolhido, eu não era a escolha de ninguém, eu não era nada, mas Ele me achou. Eu estava perdido, como diz aqui, ó, quando estávamos mortos dos nossos pecados, eu estava morto, Ele me reviveu. Então a vida que eu vivo no Filho de Deus. Amém? Quem está me entendendo? Através do sangue de Jesus também obtemos a vitória contra o nosso inimigo. Veja, Jesus venceu na cruz, mas também através do sangue dele nós somos feitos vitoriosos. Amém? Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11 diz assim: e ouvi grande voz no céu que dizia: agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, o diabo, de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Veja, o diabo é tão sagaz que ele fica nos acusando. Versículo 11: e eles o venceram. Quem venceu? Os redimidos. Quem é redimido aí, diga amém. Os redimidos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Veja, aqui está falando até daqueles que estavam na grande tribulação e não amaram as suas vidas, mas se banharam no sangue do Cordeiro, crendo. Mas isso aqui serve para a igreja de todos os tempos. Nós vencemos o maligno crendo no poder do sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus tem poder para nos fazer vencer o inimigo, para nos vencer, passar pelo dia da prova, para nos fazer vencer, passar pelo dia da provação, da tribulação. Nos dá poder para vencer uma enfermidade, nos dá poder para vencer no momento ali de opressão. O sangue de Jesus é poderoso e nos faz vencer o maligno. O sangue de Jesus é poderoso quando você clama e entende que você é perdoado e que você é amado, redimido pelo Senhor. E o acusador, ele pode falar o que quiser, mas você sabe que a sua dívida está paga. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, o sangue de Jesus é um sinal de proteção nossa e dos nossos. Diga assim comigo: o sangue de Jesus é um sinal. Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios,
Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. O sangue de Jesus é um sinal de proteção para nós e para a nossa casa. Quantos aqui já consagraram o seu lar a Deus? Quantos aqui já fizeram como Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, a minha família é do Senhor Jesus Cristo. A proteção. A palavra de Deus diz: em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a casa. Ou seja, você pode contratar a melhor equipe de segurança, pode contratar os melhores equipamentos, em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a casa. Isso me faz lembrar a história do rei Acabe. Quem já ouviu falar de rei Acabe? Marido de Jezabel, um rei frouxo, mas que deu muito trabalho para Elias. E a Bíblia diz que certa vez ele foi para guerrear, e ele chamou até mesmo o rei de Judá para ajudá-lo, que Acabe era rei de Israel e, se não me engano, era Josafá, era o rei de Judá, e ambos foram para a guerra. E Acabe, muito esperto, falou o seguinte: ó, o outro aí está querendo me matar. Se eu não me engano, acho que era Faraó. Ele está querendo me matar. E tinha dado a ordem o seguinte: ó, não guerria contra comandante, contra soldado, contra nada. Vai atrás de Acabe, a gente quer matar Acabe. O que Acabe fez? Josafá, continua com seus trajes de real. Continua com seus trajes de real. E ele, Acabe, se disfarçou. E a Bíblia diz que o exército foi ali sagaz, procurando Acabe. De repente acharam que Acabe era Josafá, que estava lá com seus trajes de real. E o rei de Judá, quando viu que ele ia ser morto, ele falou: opa, eu não sou Acabe não, não sou Acabe não. E aí eles nem pensaram. E eles continuando procurando Acabe disfarçado. A Bíblia diz o seguinte, que chegou um soldado, do nada: rapaz, eu estou aqui na guerra, não estou fazendo nada. Ele pegou o arco dele, botou a flecha e falou: vou tirar aqui do nada. Do nada. E a Bíblia diz que do nada, ao léu, ele lança essa flecha, e aquela flecha vai lá e mata Acabe. E ele: estou ferido, e vai correndo, me põe aqui na minha biga, me põe aqui no cavalo, e eles vão correndo, e a Bíblia diz que o sangue dele foi escorrendo ali, ó. E os cães lamberam e tudo mais. Não adianta, você pode se disfarçar, pode colocar outro no seu lugar, mas se o Senhor não está guardando a sua vida, de nada adianta. Amém? É o sangue do Cordeiro que traz proteção para nós e para nossos filhos. Por isso, quando seu filho vai para a escola, por isso, quando seu filho, a sua esposa está indo para o trabalho, ou você, se o Espírito Santo tocou no seu coração, ora. De vez em quando, eu estou orando dentro do carro, sempre levo meus filhos antes de ir para o trabalho, para a escola, e eu vou orando. Mas tem momento que eu falo assim: Deus, tem uma coisa que me dá, fala: Deus, protege meu filho hoje na escola, de alguma briga, de alguma coisa, de alguma confusão. Tem hora que eu sinto o desejo de orar pela minha família. Deus, sentindo de orar hoje pela Liz, sentindo de orar que alguma coisa deu, e eu obedeço o Espírito Santo. Deus, o teu sangue nos protege. Amém? Até comigo, quando eu saio de casa, tem um dia assim que eu estou sentindo que alguma coisa, parece que tem carro querendo me bater. Sabe quando você está indo na rotatória? Você está indo de boa, aí você dá seta, está vendo assim, aí você acelera e o carro, ao invés de diminuir, parece que ele quer acelerar para te bater também. Eu vou te bater. Opa, hoje é um dia que eu tenho que orar. Deus me livra do acidente, de qualquer coisa. Amém? Então coloque o sangue de Jesus, poder do sangue de Jesus para ser um sinal de proteção. Estamos recapitulando. Pelo sangue de Jesus nós somos redimidos, pelo sangue de Jesus nós somos comprados, pelo sangue de Jesus ele alcançou a vitória. No sangue de Jesus nós somos vitoriosos, no sangue de Jesus nós temos proteção nossa e da nossa casa também. Mas o sangue de Jesus também nos purifica e nos transforma. Hebreus capítulo 9, versículo 13, que nós lemos aqui agorinha, diz assim, Hebreus 9, 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas da novilha espalhada sobre os que cerimonialmente impuros são, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo sangue do Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo.
O sangue de Jesus nos purifica, mas nos purifica não apenas nos lavando, Ele muda, Ele transforma a nossa mente, Ele transforma o nosso coração, Ele transforma a nossa conduta. Porque aquele que ficou limpo não quer sujar, é ou não é? Está limpo, você vai fazer de tudo para não ficar mais aquilo. Quem aqui tem carro? Carro, moto? Talvez você levou no lava-jato, ou você mesmo lavou. Está limpinho, você passou aquela cera da hora. De repente dá aquela chuva. Dá vontade de pegar a Uber só para não sujar o carro. Não é verdade? Porque uma vez limpo, você não quer sujar. Eu estou por ficar agora, eu sei do que o sangue de Jesus me redimiu, da vida que Ele me tirou, e o sangue de Jesus purifica a minha mente agora, para eu não andar mais nos velhos caminhos, na velha natureza, na velha vida. Amém? Por isso ele está dizendo aqui, que através do sangue de Jesus, Ele purificará as nossas consciências. Nossa consciência será modificada, será mudada, e também seremos vestidos de vestes brancas. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos lava e nos faz mais branco do que a neve. Amém? Amém? Eu estou pregando um pouquinho mais rápido por causa do tempo, me dê só mais 10 minutinhos, a gente já vai cear. Só que é o seguinte: só pode ser limpo quem reconhece que seu passado é sujo. Somente será purificado aquele que se arrepende dos seus atos. Não fica aguardando a sua justiça própria, mas espera na justiça de Deus. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, a Bíblia diz que a nossa justiça é imunda. É como um trapo imundo. Não adianta você falar: não, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio a minha esposa. Isso de nada vale para Deus, porque a nossa natureza é caída. Amém? É necessário nós reconhecermos e falar: eu preciso de Deus. Esses dias eu até falei, de um comediante aí que era cristão e deu uma desviada braba. E uma das coisas que ele fala assim, que é o mais chocante, ele diz o seguinte: eu fico muito chateado com Jesus, em outras palavras, porque Ele pagou um preço que eu não pedi para Ele pagar. É como se o meu nome tivesse negativado, Ele foi lá e pagou para tirar meu nome, mas eu não pedi. Pode deixar com o tempo, eu ia lá e ia resolver. Engano, você jamais ia resolver o seu pepino com Deus. Está me entendendo? Jamais. Por isso veio a lei. Sabe por que veio a lei? Para nos mostrar que nós não conseguiríamos. Vem os 10 mandamentos. Chega lá o 6º mandamento. O que diz o 6º mandamento? Não matarás, não é verdade? E a gente fala: não, matar, eu nunca matei ninguém. E aí vem Jesus, que às vezes as pessoas acham que na nova aliança a coisa fica mais fácil. E Jesus fala: aquele que odeia o seu irmão cometeu assassinato. Quem aqui nunca odiou alguém? Está lá o 7º mandamento: não adulterarás. Mas eu nunca adulterei. Aí vem Jesus e fala: aquele que olha com segundas intenções para outra pessoa, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí? Quem nunca pecou com os olhos? Hein? Vem lá o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Quem nunca já falou alguma coisa ruim para pai e para mãe? Chega o 9º mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Quem nunca fez uma fofoquinha? Quem nunca mentiu? Quem nunca falou que não gostava de alguém? Sabe, os 10 mandamentos estavam lá para falar o seguinte: você é incapaz de se salvar. E é por isso que você precisa de um Salvador. Amém? A lei está lá para mostrar que nós somos carecedores da graça de Deus, que ninguém está isento de nada. Aleluia! Então reconheça. Entenda que arrepender não é carregar a culpa, mas se livrar dela. Amém? Posso ouvir um amém?
Arrepender não é carregar a culpa, mas é se livrar dela, tendo confiança que pelo sangue de Jesus estamos limpos e prontos para servir a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, ou seja, nós somos consagrados pelo sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa! Pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteireza de certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa, retenhamos a firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Queridos, pelo sangue de Jesus, você pode chegar e bater o joelho no chão e falar: eu clamo a Deus, eu estou entrando no Santo dos Santos. Ah, mas você é um pecador, ou seja, mas eu sei, mas em Cristo Jesus eu sou mais alvo do que a neve. Em Cristo Jesus eu sei que tenho ali um defensor diante de Deus, que Ele me purifica de todo o meu pecado. O que eu tenho que fazer é reconhecer que eu necessito da graça de Deus e confessar, porque eu quero me ver livre disso. Arrepender, que não estou falando, não é você ficar carregando: ai, me arrependi, ai, estou carregando isso o resto da vida. Não, você está ficando livre. Eu confesso porque eu quero ficar livre disso aqui. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Pelo sangue de Cristo estamos, só mais 5 minutinhos. Pelo sangue de Cristo estamos numa nova aliança, firmada nele mesmo, o qual nos dá a promessa da vida eterna. Agora eu quero falar já na parte final, que é a vida eterna pelo sangue de Jesus. Em Marcos capítulo 14, versículo 24 diz: e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou em algumas traduções, da nova aliança, que por muitos é derramado. Hebreus capítulo 9, versículo 15, que é a última parte aqui do texto que nós lemos. O que que diz? Hebreus 9, 15. Por esta razão, Cristo é mediador. Quem é o mediador? É eu? Você? Paulo, Pedro, Maria, quem? Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. E está dizendo: Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate das transgressões cometidas sob a primeira aliança. Acabei de falar, lembra-se dos 10 mandamentos? Todo mundo aqui já falhou. Falhou ou não falhou? Mas ali naquela antiga aliança, que veio a lei. Por isso que Paulo fala em Romanos: a lei é boa? Claro, mas não estamos mais debaixo da lei, nós somos livres. Mas a lei veio para me mostrar que eu sou carecedor da graça de Deus, que eu sou imperfeito. Ela veio para me colocar assim contra a parede, para me envergonhar. Mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vitorioso. Em Cristo Jesus Ele tira a minha vergonha e crava na cruz. E eu estou nessa nova aliança. A nova aliança que eu estou firmada me dá a promessa da vida eterna, porque eu tenho um mediador de uma nova aliança. Amém? E veja, essa nova aliança de vida eterna, através do sangue de Jesus, não é jamais invalidada por Ele. Amém? A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para mudar. Em certa passagem ele fala para os filhos de Jacó: ó filhos de Jacó, vocês não são consumidos porque eu não mudo. Ele não muda, ou seja, aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. É nós que mudamos. E agora, só para a gente estar concluindo, tendo a certeza que Ele não muda, nós temos que nos apegar então na fé sempre, e nos lembrar de um alerta que o livro de Hebreus nos dá. Hebreus capítulo 10, versículo 29 diz assim: de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O que está querendo dizer? Aquele que não está vivendo a sua vida para Deus, ele está profanando o sangue da aliança.
Eu não quis ler o anterior, mas o anterior está dizendo aquele que vive uma vida deliberadamente. É aquele que se esqueceu que está morto com Cristo, aquele que se esqueceu que está crucificado com Cristo, aquele que se esqueceu que tem que negar a si mesmo e viver uma vida para Cristo. Esse aqui está ultrajando o Espírito da graça. E ele está falando, ó, cuidado. Porque de Deus não se zomba e dele é a vingança. Então o que você imagina? O que ele fará com quem está pisando no filho, no sangue do seu filho? Então fica um alerta para nós. Mas para finalizar aqui, lembrando que a aliança é eterna e o sangue de Jesus nos oferece eterna redenção. O último texto aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer os mortos, o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Nesta aliança, entenda que você é capacitado pelo sangue de Jesus para toda boa obra. Então nós concluímos que pelo sangue de Jesus nós somos redimidos, somos purificados, transformados e temos a certeza da vida eterna. Além disso, ou no meio disso tudo, pelo sacrifício, a libertação, cura, milagres, maravilhas, somos reconectados com Deus numa aliança eterna, no qual somos carregados, empoderados pelo seu Espírito para viver conforme a vontade de Deus. Amém? O sangue de Jesus é poderoso. Um forte aplauso ao Senhor então. Amém?